E aí você pode até perguntar assim, mas Leandro, transtornos de aprendizagem, déficit de atenção, TDAH, não fazem parte do público-alvo da educação inclusiva, da educação especial, né? Segundo a lei. Né? E realmente é verdade, realmente é isso aí. Realmente, segundo a nossa legislação atual, transtornos de aprendizagem e como o TDAH, por exemplo, não fazem parte do público-alvo da educação especial. Portanto, eles não têm direito legal ao atendimento educacional especializado. Alunos que têm transtorno de aprendizagem não têm direito legal a atendimento educacional especializado. É isso que quer dizer lá na lei. E recentemente surgiu também uma nova lei falando especificamente sobre os transtornos de aprendizagem, dando para esses alunos o direito de ter um acompanhamento profissional e multidisciplinar, né? E multiprofissional por vários outros profissionais, mas ainda não é um atendimento educacional especializado, né? O atendimento educacional especializado é um serviço que às vezes acontece dentro da própria escola, na sala de recursos, né? Já esse acompanhamento mais próximo não é um atendimento educacional especializado. Mas o interessante é que as estratégias, a didática, a forma de adaptar atividade que a gente usa para alunos com deficiência, para alunos diagnosticados com deficiência intelectual, para alunos autistas, né, para alunos com muita dificuldade de aprendizagem, a gente usa certas estratégias na educação inclusiva e que podem ser usadas com outros alunos também, né? E vários estudos já mostraram, né? Por exemplo, vou falar uma técnica aqui, a modelagem, né? A modelagem ela é super útil para trabalhar com alunos com autismo, funciona, mas você pode usar com qualquer outra pessoa e funciona também. Então, isso é só um exemplo. Existem várias técnicas que você pode trazer da educação inclusiva para usar com alunos com transtornos de aprendizagem, para alunos com TDAH, por exemplo. Né? O que é o TDAH? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Né? A criança ela realmente tem um déficit na parte de organização, de atenção, e para ela é muito mais difícil focar num conteúdo de trabalho, né? O estudar é considerado um tipo de trabalho aqui nessa nossa perspectiva. E ainda tem a hiperatividade, né? Isso falando só da atenção, ainda tem a hiperatividade, a criança que é hiperativa, né? Não é só agitadinha, né? Realmente é hiperativa. Existe uma outra coisa aqui. Mas esse aluno pode estar aí na sua sala hoje. Né? Um aluno que tem extrema dificuldade de focar no que você está falando, que não para quieto na cadeira, que está sempre levantando, ou está sempre falando, né? Ou está sempre perguntando, ou ele não está nem ou ele não é hiperativo, mas ele tem déficit de atenção. Né? Você está falando com ele, ele está assim, olhando, olha para a mão, brinca com a mão, olha para a janela, se distrai com a cor do tênis do colega que está do lado e não presta atenção por nada, né? E se você tem um aluno que tem essa dificuldade de atenção, que tem a dificuldade já tem um diagnóstico ou não tem um diagnóstico ainda, porque é difícil hoje conseguir diagnóstico, tá? Não é fácil conseguir o diagnóstico de TDAH, tem que fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Eu vivi o processo já com meu filho que teve o diagnóstico, então existe todo um passo a passo, é uma longa jornada para você conseguir tudo que você precisa para sair o tal do diagnóstico, tá? Então, e muita gente não tem acesso, não tem recurso para fazer isso acontecer. E aí o aluno acaba que você tem, às vezes, alunos aí com TDAH na sua sala de aula e você não sabe, tá? E existem diferentes tipos do TDAH também, e sem falar dos outros transtornos de aprendizagem que existem, descalculia, disgrafia, enfim. E aí só que o grande desafio é falar com você que quer mais a atenção do seu aluno. Conseguir a atenção do aluno depende de estratégias específicas e validadas.
estratégias validadas, estratégias específicas, a gente consegue aplicar para atrair a atenção do aluno, né? O que é a atenção da pessoa? A pessoa, por que a pessoa presta atenção em alguma coisa e não presta atenção em outra? Boa noite, eu tenho um aluno que ainda não mantém o interesse em sala de aulas, não se concentra, apenas comigo consigo que fique focado por alguns instantes. Independente do diagnóstico do seu aluno, se ele tem ou não um diagnóstico, se ele tem ou não uma deficiência, você precisa que seu aluno preste atenção no que você está trabalhando com ele, né? E existe uma fórmula mágica para conseguir a atenção da pessoa, né? Uma fórmula mágica, tá? A fórmula mágica não é bem o termo correto aqui, mas a atenção da pessoa, ela é guiada pelo interesse da pessoa, não é? Não é isso? Isso é básico, né? É elementar, né? A atenção ela é guiada pelo interesse. Você consegue que uma criança, por exemplo, fique prestando atenção por 20 minutos numa animação, numa música de galinha pintadinha, de pocoyo, eu não sei o que está na moda hoje. Tá? Na minha época era galinha pintadinha e pocoyo, para criança assim desse tamanho. Aí maiorzinho já começa a mudar os interesses, aí pega Patrulha Canina, não sei, Patati Patatá, enfim. E aí começa aí vai, cada um vai indo por um caminho. Uns gostam mais de desenhos que tem carro, outros de super-herói, outros de monstro, outros Barbie, outras prefere pôneis, e cada um vai por um caminho, mas sempre tem uma opção para atrair a atenção de alguém. Sempre tem alguma animação, algum desenho, algum tipo de entretenimento que atrai mais a atenção de uma criança, de um jovem, não é? E quando essa pessoa encontra essa coisa que é do interesse dela, naturalmente a atenção acontece. E o aluno com TDAH, ele presta atenção, sim. Ele tem dificuldade de prestar atenção em tarefas rotineiras, tarefas de trabalho, de estudo, que não atraem o interesse. Quando existe interesse, a dificuldade de atenção, ela diminui muito, drasticamente. Drasticamente. Existe sim a dificuldade de alternar a atenção, às vezes. Quando ele está vendo uma coisa que ele gosta, ele não vai te ouvir, por exemplo. Você vai estar falando com ele, ele não está te ouvindo. Ele está focado no mundo ali que atrai a atenção dele, né? E a grande questão é por que a gente não deixa as nossas atividades, por que a gente não deixa a nossa aula tão interessante quanto uma animação, uma história, uma música, uma brincadeira? Por quê? O que falta? E eu te digo o que falta. Falta estratégias de adaptação. Por exemplo, a minha própria comunicação aqui com você pode se tornar mais interessante se eu fizer uso de um vocabulário que você também faz uso. Essa técnica é uma das muitas técnicas que existem para você adaptar atividades, por exemplo, não é? Para você adaptar atividades tem várias técnicas. E uma das técnicas é a que eu chamo de campo semântico. É você trabalhar dentro do campo semântico da outra pessoa. Então, se eu estou falando, por exemplo, com o Joãozinho, e eu sei que o Joãozinho, eu sei qual é o campo semântico, a área de interesses e vocabulário do Joãozinho, na minha comunicação com o Joãozinho, eu vou usar essas palavras. Eu não vou falar, por exemplo, se eu estiver fazendo uma aula sobre pronome, tá? Aula sobre pronome, eu vou ter que dar exemplos, vou dando vários exemplos. E eu vou usar exemplo de quê? Vou usar exemplo de um texto de um autor aí, do Monteiro Lobato. Por que eu não uso o exemplo dentro do vocabulário do meu aluno? Por exemplo, se meu aluno gosta muito de Turma da Mônica, tá? Supondo aqui, vou lá, Cebolinha gosta de jogar bola. Ele jogou bola 3 vezes. Aí tem um pronome aí. Você está voltando o vocabulário para aquela pessoa. Esse é um exemplo, tá? Aí se eu tô começando a
Por exemplo, eu vou falar com os jovens que têm mais interesse por mídia social, rede social, TikTok, Instagram, YouTube, esse tipo de coisa. E eu vou falar dentro dessa linguagem, não é? Quem aqui quer ter um canal no YouTube? Quem aqui já pensou em publicar um livro? Quem aqui já pensou em postar um vídeo no TikTok? Quem aqui já pensou em escrever uma história em quadrinho? Aí você abre, eu estou adaptando a minha comunicação para o meu grupinho que está ali, né? Meu grupo de jovens para uma determinada faixa etária. Falando dessa forma, eu atraio o quê deles? A atenção. Por quê? Porque o meu papo vai estar tão ou mais interessante do que o papo com o colega do lado. Percebe? Porque o meu papo vai estar tão interessante ou mais interessante que o papo do colega do lado. Eu estou adaptando a minha comunicação. E aí quando eu falo, e aí a maioria vai levantar a mão, porque eu usei vários exemplos que englobam a maioria. E aí quando eles levantam a mão, o que eu faço? Não é? Eu falo, então, quando você produz alguma coisa, você se torna um autor. Independente se a sua comunicação está numa mídia, está em vídeo, está em texto, tem palavras ali que você está dizendo e elas precisam ter coerência. E você entra no assunto de língua portuguesa, de pronomes, enfim, de acentuação, e você entra no assunto que você precisa entrar, mas chamando antes a atenção. Isso é uma técnica de adaptação de atividade. Tá? É uma técnica que você pode usar na sala de aula regular e pode usar na sala de recursos. As técnicas que você pode usar numa sala de recursos, você pode usar numa sala de aula regular. A técnica que você usa com um aluno com deficiência intelectual, se você usar com um aluno com TDAH, você aumenta e muito a velocidade e a facilidade de aprendizado dele. Você aumenta e muito a velocidade e a facilidade de aprendizado. A mesma técnica que você usa dentro da sala de recursos, que um professor do atendimento educacional usa dentro de uma sala de recursos com um aluno com deficiência, o professor regente, que está lá na sala de aula, pode usar com um aluno com TDAH, pode usar com um aluno com transtorno de aprendizagem, pode usar com um aluno que está com dificuldade de aprender determinado assunto. E ele vai lá e usa aquilo dentro da sala de aula, de uma disciplina qualquer, um componente curricular qualquer, e obtém mais velocidade no aprendizado dos alunos, né? Você consegue a atenção e facilita o aprendizado do aluno.